temos connosco para falar um bocadinho desse filme o Joaquim Sapinho, o realizador, e que trabalhou com o Paulo Rocha também, nomeadamente num outro projeto desmedido que ele tinha em mente, que era o Naufrágio de Fogo, onde também andou a trabalhar mais de 23 anos e que acabaria por não concretizar. E eu agradeço ao Joaquim de estar aqui connosco e passo a palavra. Obrigado pela eu conheci o Paulo Rocha na Escola de Cinema e ficámos amigos. Estava a acabar de fazer o Desejado e depois comecei a trabalhar com ele. Eu tenho sempre dificuldade de saber o que é que as pessoas querem saber, ou o que é que uma pessoa fala, porque quando se passa tanto tempo com alguém, porque nós passávamos durante alguns anos todo o dia juntos, e depois jantávamos, e depois ainda continuávamos até cair para o lado a preparar o filme. Ele falava muito de si. Nós nunca nos conhecemos, mas ele falava muito de si. Penso que até era vizinho dele, ali no hotel. E, portanto, às vezes pode haver pessoas que, como no meu caso, tinham uma relação com o Paulo com muito tempo. Com muito tempo fala-se de muitas coisas. Por exemplo, quando vimos que o projeto ia fracassar, fui eu que lhe disse que ele tinha que fazer o Rio do Ouro, que depois acho que preparou contigo. Mas em relação ao Desejado, o que aconteceu, eu pensava que era amanhã a sessão, uma situação do Lewis Carroll, e foi o Pedro que me salvou desta vergonha de falhar a apresentação. E estava a ler, quando o Pedro veio ter comigo, estava a ler o prefácio do Lewis Carroll ao Sylviane Bruno, e o Lewis Carroll dizia que era muito difícil fazer coisas a partir da vontade. O Paulo também era dessa persuasão, que era muito difícil estabelecer objetivos a partir da vontade. E, portanto, como é que a pessoa se engana a si própria para não seguir a vontade, não é? Para tentar fazer coisas que não sejam dominadas pela vontade? O que é que nós fazíamos? Eu acordava tarde, ele também, eu chegava a seguir a hora do almoço, o Paulo vivia num hotel e era dono de um hotel, portanto era uma situação romanesca logo à partida. Eu subia ao hotel acima e depois entrava num quarto, parece uma história de Marquês de Sade, mas não é. É do Lewis Carroll, o Paulo era mais do Lewis Carroll do Marquês de Sade, e portanto eu entrava no quarto e trabalhávamos no quarto dele. Portanto era uma coisa de uma intimidade difícil de estar a partilhar aqui, a não ser com pessoas que estejam a ouvir por bem. O Darini também usava muito o quarto. Eu nunca tinha trabalhado num quarto. E era um quarto muito sui generis, porque é um bocado como as histórias do Sebald, em que a gente vê nas fotografias que há umas pessoas ou aquela história daqueles dois milionários da Quinta Avenida, que a casa ficou atafolhada de objetos. Portanto, este quarto do Paulo era uma espécie, já não tinha linhas retas, tudo era curvo, porque havia papéis, esculturas chinesas, terracotas Ming, que cobriam todas as curvas até ao teto. E nós, neste emaranhado, pela primeira vez não queria acreditar que existisse uma situação assim de vida, né? Que é mais ou menos a minha atualmente também. E eu lá abria os papéis todos os dias e tentava encontrar um caminho para chegar à secretária. Tínhamos um Macintosh, o primeiro Macintosh que saiu. O Paulo gostava muito da tecnologia porque tinha um pai que era um português que emigrou para o Brasil,
creio que com 10 anos, uma história tipo Miguel Torga, e depois ficou milionário, e o Paulo acaba por estudar na Suíça e por fazer o curso. Mas pronto, este lado do pai, ligado à ideia das tecnologias e do progresso, era uma coisa que marcava muito o Paulo, e eu acho que o cinema vem dentro desse. Depois o pai acabou por ter até um transatlântico. Isto são histórias muito acessíveis, porque eu de facto vi as fotografias do transatlântico. Digamos que os nossos filmes são pequenos para coisas tão complicadas, digamos. Mas o que eu estava a tentar dizer, estando sempre a perder, é que começar a trabalhar era muito difícil, porque o Paulo acreditava profundamente, eu não sabia que acreditava, mas já tinha o mesmo problema, que não íamos lá através da vontade, como diz o Lewis Carroll, nem de um planeamento, mas era preciso também fazer alguma coisa, não podia ser só conversar e gostarmos de estar um com o outro. Então tínhamos esse Macintosh, que era o primeiro Macintosh, tínhamos uma janela e, através dessa janela do Macintosh, tentávamos nos abstrair, digamos, de backmind, que era o quarto, da parte de trás da cabeça do Paulo, e tentávamos concentrar-nos num objetivo qualquer que não sabíamos bem qual era, que era o de fazer esse filme. A mãe do Paulo gostava muito do Paulo e também intervinha nas nossas... Portanto, havia uma situação proustiana clássica de amor à mãe, e a mãe era uma pessoa muito jovial que não participava de um pensamento proustiano sobre a mãe, ou seja, estava completamente à vontade e descontraída. O Paulo sempre embaraçado, eu também. E a mãe gostava muito do Paulo e dava-lhe muitas prendas. Por exemplo, deu-lhe a primeira edição da Peregrinação, do Fernão Mendes Pinto, etc. Imensas coisas absolutamente maravilhosas, extraordinárias, que nos ajudavam a pensar. Digamos que tudo isto é o aftermath do Desejado. Do que eu sei de como foi feito o Desejado, digamos que o processo terá sido assim, e o que é que eu posso dizer para lá do processo? Estava a dar este exemplo para pensarmos como terá sido feito o Desejado. O Paulo pensava muito sobre o Sá Carneiro, eu acho que isto para as pessoas deve ser uma grande surpresa, e creio que no trabalho do argumento consigo e também com o Vasco, que houve imensas reflexões sobre a questão da política portuguesa e da tradição política portuguesa, que é esta enorme confusão. De qualquer modo, eu penso que a figuração do convento, que terá sido comprado nas vendas públicas, nas vendas dos bens religiosos em 1830, o que o Paulo queria, pelo menos foi o que ele me disse a mim, não sei. Eu ainda acompanhei algumas tensões ligadas às várias, porque ele depois se encontrava várias pessoas com quem trabalhava os scripts. Tudo era uma enorme tensão amorosa, é a sensação que me dá. Mas em relação ao Desejado, corrigir-me-á se eu fizer alguma coisa errada, o Paulo queria fazer uma espécie de presente do pós-25 de Abril, mas que tivesse uma espécie de presença da genealogia de como é que as coisas chegaram até esta situação. E, portanto, a ideia do convento seria justamente a de figurar essa passagem de uma ordem religiosa a uma ordem liberal, que estaria a ser vivida dentro do convento, e que, digamos, durante o período do Salazar teria ficado numa espécie de time warp, não é? Teria ficado fora do tempo, e que agora, a seguir ao 25 de Abril, se ativaria, mas no fundo, para o Paulo, ativar-se-ia dentro de um quadro em que não era possível um corte, ou sequer a própria ideia de revolução. Portanto, uma tensão entre é possível ou não a ideia de revolução. O Luís Miguel Sintra seria o Sá Carneiro,
que não é bem exatamente uma figura da Revolução. E havia ainda o Genji Monogatari sobreposto também com esta história. A ramificação japonesa do Paulo, eu era para trazer um livro, se fosse amanhã, podia, porque o Paulo deu-me um livro que é o livro que tem uma espécie de antologia canónica dos haiku japoneses, em 2 volumes. Ele deu-me um dos volumes que tinha cartas à namorada e tinha traduções de um livro que ele também fez sobre haikus com o António Reis. Mas de tudo o que o Paulo me falou em relação a esta ligação japonesa, digamos que há aqui 2 vetores muito importantes e muito, como dizer, violentos, digamos, porque o Paulo tinha uma grande paixão por uma senhora japonesa que tinha conhecido no IDEC, e esse período em que o Paulo esteve no IDEC, 1960, é o período do grande furor misoguchiano em Paris. E, portanto, estas 2 questões, esta paixão que o vai levar a ser cônsul no Japão e adito cultural no Japão, e tentando recuperar também este amor perdido, voltar à Ilha dos Amores, e digamos que este filme, ao ter esta sobreposição da história da política portuguesa com a ideia do Genji Monogatari, era também uma relação com o Misoguchi e com esta mulher que eu não gostava. Ainda bem que há os filmes que nos obrigam a fechar as coisas mal fechadas, mas é o que se pode fazer, não é? Porque digamos que a vida é esta incompletude, estas ramificações sem solução e sem saída, que na caridade de Deus se resolve com a morte e pelo caminho aos filmes. Portanto, eu acho que, não sei se isto ajuda a ver o filme, se é excessivamente pessoal. Acho que muito obrigado. Eu agradeço imenso, e já agora, aproveitando de estar aqui o Manuel Lucena, eu se calhar só queria também dizer 2 ou 3 palavras sobre o trabalho com o Paulo neste filme. O trabalho com o Paulo foi um trabalho muito seguido com as pessoas com quem o Paulo precisava. O Paulo tinha ideias, por vezes, em evolução, portanto mudavam, mas depois, quer dizer, o que era decidido era o trabalho com os autores. Em matéria de argumento, foi onde eu trabalhei um bocado, estivemos em forte desacordo, evidentemente, porque, a certa altura, quer dizer, eu politizava para um lado, os atores puxavam para o outro, e ganhavam os atores. O Paulo era quem precisava de mim, quer dizer, precisava para conversar, para estar ali a fazer companhia, quer dizer, e por isso que não precisava verdadeiramente era dos atores, e foi assim. Eu creio que o filme, finalmente, quer dizer, político tem pouco. Quer dizer, ou seja, tem uma vontade de manifestar alguma coisa que na política portuguesa se ia passando nessa altura, mas não é uma análise, nem pode, quer dizer, ser visto como a profissão do Paulo. Perante isso, a profissão do Paulo era que queria fazer cinema. E, portanto, aquilo que escolhe, quer dizer, quando eu digo que escolhem os atores, quer dizer que escolhe o cinema. E eu quero fazer um espetáculo, inclusive, por vezes até me escandalizaram, porque eu contava-lhe uma história e ele não queria uma história um bocadinho diferente, porque era mais espetacular. Quer dizer, ficava melhor, quer dizer, se a história fosse um bocadinho diferente. E pronto, quer dizer, gostei com muita discussão por meio, gostei. Foi ameacei, inclusive, de fazer uma peça de teatro, quer dizer, sobre o filme, quer dizer, em que o argumento seria reposto na sua linha política essencial. Se fosse brincadeiras, nunca estive para fazer isso. E pronto, quer dizer, participei num filme do Paulo, quer dizer, já não é mal. Obrigado. Bem, então, boa ação.